Será que a gravidez dificulta certos diagnósticos? Descubra já a seguir. Há certas dores e incómodos que tendemos a ignorar, mas durante a gravidez isso não acontece. Há 2 semanas, um dos elementos da equipa do Boa Tarde, a Mónica Mendes, apanhou um grande susto e percebeu que, por vezes, a gravidez pode dificultar um diagnóstico. Ela está agora ao telefone para nos contar o que aconteceu. Olá, Mónica. Olá, Conceição. Olá. Que bom ouvir-te com essa voz mais animada. Ai, agora sim, graças a Deus. Então conta-nos cá o susto enorme por que passaste. É verdade, eu estava com 19 semanas, foi há 3 semanas atrás, tinha chegado à casa de um batizado e estava na casa de banho normalmente e de repente comecei a ter umas pontadas muito fortes no baixo ventre. De tal forma fortes que o meu namorado teve que me ajudar a ir para o quarto porque eu não conseguia andar. Só que eu depois deitei-me e pensei assim, estive num batizado, se calhar abusei um bocadinho, tive mais tempo em pé, podem ser dores normais, é o primeiro filho, não tinha essa noção. E as dores de facto pararam nessa noite. No dia a seguir ainda fui trabalhar e tudo. Só que na segunda à noite, no dia seguinte à noite, voltei a ter as mesmas dores, mais fortes. Com dores nos rins, as dores no baixo ventre já estavam mais alastradas, dor contínua. E fui às urgências. Mas nas urgências, como me fizeram análise da urina, a primeira coisa que me disseram foi que deve ser uma infecção urinária. E pela análise dava-me pequenas bactérias, nada de extraordinário, mas que a doutora na altura achou que seria isso. Fiz também uma urocultura. Sim, que achava que devia ser. Fiz urocultura também, mas como o resultado demora 2 a 3 dias, tinha que ficar à espera para ter a certeza. De qualquer forma, passou-me um antibiótico, a bebê estava tudo bem, que fizeram a ecografia, e eu vim para casa. Só que no dia a seguir ainda tinha mais dores. Ainda fui trabalhar nesse dia, mas já tinha dores sempre constantes. Alastravam-se na zona da barriga. Nunca foi localizada na zona da apêndice, talvez por isso tivessem mais dificuldade. E nesse dia liguei ao meu obstetra a contar que continuava com dores e ele disse-me que não era normal, não podia ser uma simples infecção urinária para voltar às urgências. Lá voltei à noite. Dessa vez, vários médicos estiveram de volta de mim a fazer ecografia à bebê, mas estava tudo bem. Fiz ecografia renal, porque desconfiavam que eu podia ter pedra nos rins, também não tinha. Fiz ecografia abdominal, só que a bebê tapa quase tudo, não é? Eles não conseguiam ver apêndice, não conseguiam ver a maior parte dos órgãos que queriam, porque a bebê está sempre à frente. Mas afinal era mesmo apêndice? Era mesmo apendicite. Só que não conseguiam perceber pela ecografia. E na primeira ecografia que eu fiz, até perguntei ao médico, doutor, acha possível ser apendicite e consegue ver? E ele disse, se for apendicite por uma ecografia normal é muito difícil eu conseguir ver. Neste caso, por exemplo, eu não consigo ver. Mas como eu fiz análise ao sangue e já tinha o valor da PCR um bocadinho alto, no valor de 3, mas não era nada ainda de extraordinário, decidiram mandar-me para casa novamente com os analgésicos. E disseram, se calhar o antibiótico da infecção ainda não teve tempo de atuar e por isso é que ainda tens dores. Lá voltei para casa. Só que dessa vez fiquei bastante pior. No dia a seguir já não conseguia andar quase, já não pude trabalhar. Mas que grande susto, quer dizer, tu foste ficando mais ou menos aliviada porque com a bebê estava tudo bem e isso tu foste sabendo. Sim. Tu é que não estavas bem. Sim, todos os dias víamos a bebê e estava bem. Ninguém percebia, era porque é que eu tinha tantas dores e as dores, cada dia que eu lá ia, eram não só mais contínuas, mais fortes e eram à volta de toda a barriga. Portanto, tiveste que ser operada ao apêndice com a bebê. Com a bebê. Com um grande susto que apanhaste, realmente. E mesmo que não tivessem a certeza que era apendicite, eles ainda ponderaram fazer ressonância magnética, mas depois vários médicos se reuniram e não sei porque também decidiram que não. Mas eles diziam que mesmo que não tivessem a certeza que me iam operar porque alguma coisa eu tinha que ter. E não saía mais do hospital enquanto não soubesse o que era. Bom, mas saíste do hospital, tudo bem contigo e tudo bem com a bebê. Posso dizer que é uma Maria Luísa, já disse. Sim, senhora. Mónica, adorei ouvir-te porque estás com um ar já de Mónica, não é? Só não vais ainda trabalhar porque andaste a abusar, a trabalhar nesses dias com essa atrapalhação. Desejo que tudo corra pelo melhor. Antes de teres a bebê, ainda vais juntar-te aqui ao trabalho, que está sempre aqui muito que fazer. Claro que sim, claro que sim.
e para a semana já Olha, vou. obrigada por partilhar da tua Obrigada. experiência, porque, doutora Bárbara, de facto uma gravidez pode dificultar chegar-se à razão de uma dor como a Mónica tinha, que era muito severa, porque ela estava mesmo mal. Esta evolução diagnóstica que foi acontecendo e o próprio percurso é muito normal, porque eu acho que os colegas foram pondo, e obviamente, as situações mais frequentes em cima da mesa, não é? Ou uma infecção urinária. Pedra nos rins também. A pedra nos rins, que é uma dor, porque o que acontece na grávida é que conforme o útero vai crescendo, obviamente todas as estruturas vão também sendo deslocadas e o apêndice também é deslocado, normalmente um bocadinho mais superiormente. E, portanto, podia perfeitamente ser mascarado com aquela dor de uma lombalgia associada, por exemplo, às pedras nos rins ou à saída de uma cólica renal. Depois, muitas vezes, qualquer quadro de infecção na grávida, seja dos dentes, seja do apêndice, seja o que for, urinário, também dá contrações. Portanto, no fundo, houve aqui toda uma marcha diagnóstica associada, de facto, a um quadro que não era linear. Com vários tipos de exames, não é? Com vários tipos de exames e tentativas de abordagem. Já pensou-se na ressonância magnética? Isso é uma das coisas, é muito recente, por acaso, ainda há 15 dias num Congresso Internacional apresentou-se um trabalho muito engraçado onde eles apresentaram um estudo feito em que a ecografia, de facto, escapam uma percentagem enorme de apendicites que na realidade existem, mas que a ecografia é muito difícil e, portanto, a conclusão dessa apresentação e desse estudo foi que no caso das grávidas deve-se fazer, no caso de uma suspeita, fazer a ressonância magnética, tendo presente, obviamente, tem que ser uma coisa muito bem, porque é um exame caro. Até porque, exato, isso portanto, é verdade. Mas é como tudo em medicina, às vezes, mas depois, quando o diagnóstico fica difícil, pronto, faz um bocadinho parte de toda esta mar e ela ir e voltar e tentativas e, de facto, pronto, porque outros... Mas é bom também que se fale nisso, não é? Não só nessa questão do Congresso, porque havia mais médicos a ouvir, como aqui no programa, porque a palavra passa, porque nesta situação pode não ocorrer, mas se este problema no apêndice não fosse detectado à Mónica, isto poderia ter dado um resultado trágico, claro. não é? Uma apendicite não detectada numa Dá um pessoa quadro que não esteja grávida já é grave, não é? Mais ainda numa grávida que, tal como eu disse, qualquer infecção normalmente aumenta sempre uma irritabilidade uterina. Irritabilidade essa que pode terminar numa ameaça de parto pré-termo ou parto pré-termo. Graças a Deus não aconteceu nada disto, mas nós sabemos, por isso é que as doentes grávidas devem ir ao dentista, têm que ter atenção às infecções urinárias, tudo isto porque para não deixar evoluir são e não as duas ter um coisas complicado. que podem acontecer. Porque uma pessoa entrar numa sala de operações que não vai ter a criança impõe muito respeito, não é? Mesmo que a medicina esteja muito avançada. Sim, mesmo que se diga que está tudo bem, que vai estar tudo bem, uma pessoa quando está grávida sente que quer proteger ao máximo o seu ninho que está ali, não é? Portanto, tudo o que não seja expor a gases, analgesia, não é? Mas a verdade é que, graças a Deus, todas estas cirurgias que vão acontecendo, ou isso, ou muitas vezes também quistos do ovário, torções de quisto, ou situações que acabam por acontecer, normalmente correm, graças a Deus, bem, e é mais, de facto, este susto, esta ansiedade de entrar e de ser submetida, mas pronto, depois estão com esta voz e, graças a Deus, depois corre bem e os bebés aguentam-se bem. E foi com esta serenidade da doutora Bárbara que também se foi acalmando aqui esta equipa e a própria Mónica, não é? Porque imaginam o que é que uma notícia destas provoca às pessoas que rodeiam uma grávida, à família, aos amigos, aos colegas, porque de repente anda tudo ali com aqueles cuidados e há uma coisa destas que abana mesmo, não é? Portanto, quero agradecer-lhe também o facto de nos ter sossegado a todos. Ora, antes de terminarmos, vamos ter de ouvir o nosso médico de clínica geral, que tem ali com ele uma engenhoca que me está a deixar intrigada do Dr. Pedro. O que diabo, que eu hoje já usei esta expressão, o que diabo é isso? Esta engenhoca é uma representação do nosso tubo digestivo. Faz de conta que somos nós por dentro. Por dentro, exatamente. Temos aqui a azul o nosso estômago e depois o nosso intestino. Aqui esta zona a branco representa um intestino mais parecido com o real, em que ele vai, de facto, estendendo, e eu agora com a ajuda aqui deste grau, porque senão isto não ia correr bem, vou aqui demonstrar. A Alexandra vai fazer aqui de esfíncter anal, para evitar que o conteúdo saia, e o que vai acontecendo é que à medida que nós vamos ingerindo alimentos, ele vai preenchendo o nosso tubo digestivo. E o facto de não evacuarmos imediatamente faz com que vá havendo uma utilização por parte das bactérias que estão presentes no nosso intestino do conteúdo que está lá dentro. Temos aqui o intestino que vai distendendo, por ação dos alimentos que se vão acumulando e por ação do próprio gás que se vai produzindo, e depois quando nós evacuamos, que é o que a Alexandra vai fazer agora, vai desembargar. Estamos aqui a dar uma ajuda. O que acontece é, de facto, uma redução da tal distensão abdominal e um alívio.
este tipo de sintomas de Ou distensão... seja, o balão reduziu o intestino, não é? Que o balão Exatamente. branco já não está como já esteve. E isto é uma pressão grande quando há obstipação, não é? O que dá dor num quadro de obstipação ou num quadro gastrointestinal não é o intestino em si, é a distensão da parede do intestino. Isso é que dá dor. E essa distensão acontece porque as bactérias que estão presentes no nosso intestino vão utilizando aquilo que lá está acumulado durante mais tempo do que deveria e produzem gás. E essa distensão provocada pelo conteúdo e pelo gás dá dor. De facto, a distensão abdominal, a dor abdominal, pode estar presente num conjunto também muito variado de situações. Temos desde as situações, por exemplo, vou dar um exemplo, a doença celíaca. É uma situação em que podem haver sintomas digestivos, é uma doença em que há uma intolerância ao glúten, em que de facto... Presente nos cereais, não é? Presente no trigo, na aveia, na cevada, num conjunto de cereais que podem e que estão presentes em muitos produtos até transformados, processados, que não são habitualmente associados como sendo produtos contendo glúten, daí a importância das pessoas lerem os rótulos e perceberem se os alimentos têm glúten ou não. E o que acontece é que o nosso organismo não é capaz de desenvolve uma reação autoimune, alérgica a esse glúten. O que vai acontecer é que dá-se uma resposta inflamatória, as vilosidades habituais do intestino, que têm como função aumentar a superfície de absorção, são destruídas, e o que acontece é que há um quadro... Vamos ver as imagens que temos Vamos aqui ver uma para animação. ajudar a Temos uma explicação. animação em que vai demonstrar isso mesmo. Temos uma pessoa a ingerir um alimento contendo potencialmente glúten. Temos ali aquelas bolinhas que vão surgindo, que representam o glúten, que vão provocar a tal inflamação da parede do intestino e a destruição... Porque a parede do intestino é toda cheia destas vilosidades, não é? É como se fosse uma alcatifa. E essa alcatifa tem como função aumentar a área de absorção dos nutrientes. O que acontece é que esta agressão crónica, esta inflamação crónica provocada pela exposição ao glúten, faz com que haja uma diminuição da absorção de alguns nutrientes e um conjunto de sintomas daí decorrentes. No caso das crianças, por exemplo, atrasos de crescimento, atrasos pubertários, dificuldades de concentração e outro tipo de situações. Nos adultos, além dos sintomas digestivos, pode ocorrer anemia, osteoporose, ou falta até de rigidez do próprio osso, conjunto de situações neurológicas por lesão do nervo. Portanto, há muitas alterações que podem ir para além dos sintomas digestivos, que são aqueles que são mais expectáveis e que estão presentes nesta situação. Ou seja, a doença celíaca pouca gente tem, mas um intestino irritável e sensível muita gente tem. Estamos a falar de uma doença, a doença celíaca afeta 1% da população, a síndrome do intestino irritável afeta 20% da população, portanto 20 em cada 100 pessoas têm. 20 em cada 100 anda de mal com o intestino. E tem quadros que podem ser muito variáveis. Na síndrome do intestino irritável não existe tal resposta inflamatória. O que acontece é que há uma alteração, por um lado, da motilidade do intestino, ou seja, este intestino, o que vai acontecer é que em vez de se contrair de forma organizada para permitir a progressão do seu conteúdo ao longo do tubo digestivo, contrai-se de uma forma desorganizada e Mais os alimentos... sítios, menos Exatamente. noutro, ao longo O que do acontece é que se houver uma hipermotilidade, ou seja, um excesso de movimentos, o que acontece é que a pessoa tem dor e desconforto associada à diarreia. Se houver menos movimentos, o que acontece é que a pessoa tem dor e desconforto associado à obstipação. Mas temos um conjunto de sintomas que são relativamente comuns, que é tal dor, desconforto abdominal. Além destas alterações da motilidade, há também uma alteração da microbiota intestinal, ou seja, dos micro-organismos que residem no interior do nosso tubo digestivo. E a proliferação de determinadas bactérias, com consequente metabolismo dos tais alimentos que ficam mais tempo dentro do tubo digestivo, aumenta a produção de gás. Essa distensão do intestino, como demonstrámos no início, provocada pelo gás e pelo conteúdo, dá dor. É uma situação que é muito frequente, que pode provocar sintomas muito desagradáveis, limitar muitíssima qualidade de vida, para a qual não há tratamento, a não ser para os sintomas, enquanto que no caso da doença celíaca, por exemplo, uma dieta em que se evite os alimentos contendo glúten e os próprios cereais de que falámos, funciona na perfeição. Vamos só ver algumas das diferenças para ser mais... Sintomas diferentes na doença celíaca que não há na síndrome do intestino irritável. As erupções cutâneas, o emagrecimento, a dor abdominal, que não alivia com a evacuação, com a defecação, são características da doença celíaca. Da doença celíaca Exatamente. No caso da síndrome do intestino irritável, habitualmente os sintomas de dor, de distensão, aliviam com a defecação, com a evacuação. E isso é muito característico desta síndrome. Na doença celíaca isso não acontece, ou seja, é uma dor que é muito mais persistente.
A parte do emagrecimento tem que ver com uma alteração do trânsito e com a carência de alguns nutrientes que não são absorvidos, porque há aquela reação inflamatória pela exposição ao glúten, e as erupções cutâneas, porque podem de facto haver mecanismos depois de imunidade que vão também agredir a pele e formam-se lesões como umas pequenas bolhinhas, umas vesículas, portanto, a pessoa não com fica comichão. mesmo bem, não é? Exatamente. Fica o organismo todo afetado. Bom, há diagnósticos realmente difíceis e que nos confundem, até às vezes os próprios médicos, então no que diz respeito à saúde, nem tudo o que parece é. Ora, os doutores por hoje terminaram, para a semana cá estão eles com mais conselhos, mais dicas. Se quiser então colocar questões para os nossos médicos especialistas, esteja à vontade, pode fazê-lo através do e-mail com perguntas gravadas em vídeo ou escritas para osdoutores@sic.pt. Na próxima semana cá estão eles outra vez. Para já um grande aplauso. Obrigada.